Ontem tivemos um dia fantástico, um dia muito legal. Não porque as mulheres estavam longe, não é isso, pelo amor de Deus. Não. Ô Cleiton, assim você vai. Ajuda a Deus, né? Mas é que os homens resolveram se reunir. Aqueles que fazem parte do grupo dos homens no WhatsApp. Se você não faz parte, procura o Cleiton, procura algum diácono, JM, o maestro da casa. Procure alguém. Mas, em resumo, tivemos um dia agradável, churrasco o dia inteiro. E por incrível que pareça, faltou você, Pedrinho. Não teve o merengue ainda. Porque eu sei que você é bom, né, em doces, não é? Você tem que fazer um merengue. Eu percebi isso já. Mas tinha maionese, tinha todos os detalhes. Parecia um churrasco normal, não era um churrasco de homens. Parecia que tinha mulher presente. Mas não tinha. Mas, entre várias conversas agradáveis, entre várias experiências que tivemos, eu me atentei a uma conversa que eu tive com um dos homens que lá estava, pai de crianças que fazem parte dessa igreja. Eu me lembro que ele estava conversando acerca de um diálogo que ele teve com a esposa dele, falando acerca de uma cobrança exagerada sobre as notas da sua filha. Porque estavam acostumados a ela ter somente 10, 9, 8, 10, notas assim altas. E ela apareceu determinado dia com um 7. Vejam só, com um 7. Só que aquilo lá mexeu com a mãe. A mãe falou, não é possível. Como pode? Um 7 você não. Foi uma conversa, o marido ficou ali na dele, mas falou, poxa, depois de canto conversou, falou, não, tudo bem que a nota não foi tão alta, mas nós temos que reconhecer a nota da nossa filha. Isso despertou algo em mim. E desde ontem eu estou pensando acerca disso. Como nós estamos sempre focados em ser o melhor, em fazer o melhor. Quando você iniciou a Lion, você esperou que fosse uma marca de 5ª categoria? Jamais, você foi para que fosse a melhor, ou não? Quando você inicia uma empresa, você não começa a tua empresa para que essa empresa seja uma empresa criticada por todos do segmento, não é verdade? Quando você começa algo, você deseja ser o melhor, você busca a excelência. Então logo, aquilo que é mediano, você quer afastar da tua vida. E isso se dá também na educação dos filhos. Os pais desejando sempre a excelência dos filhos, não aceitando nada que for mediano. Eu acho isso algo certo, feito com moderação, é algo certo, realmente. Quando levamos isso para a nossa vida particular, para a nossa vida pessoal, nós precisamos nos atentar que nós estamos sempre levados a buscar aquilo que é o melhor. Se eu vou, por exemplo, comprar um carro, eu vou buscar comprar o melhor que os meus recursos possam conseguir. Ou você vai comprar um carro e procura pelo mais velho, mais acabado. Tem alguém assim nessa condição? Eu preciso estudar um pouco dessa mente humana. Não tem? Então, normalmente você quer sempre o melhor. É por isso que nós vemos tantos endividamentos. Quem trabalha em banco ou trabalhou em banco sabe que o endividamento em financiamento imobiliário, em financiamento de veículos, ele se dá por causa dessa sensação, por causa desse sentimento que está dentro do ser humano de querer sempre o melhor. Eu quero comprar minha primeira casa, meu primeiro apartamento. Eu não quero ir para Minha Casa Minha Vida. Eu vou já para o condomínio, já vou para coisas grandes. E eu faço ali um carnê de 80 anos, pagando 5 mil reais por mês, 80 anos. Pessoas que buscam excelência. Só que, e quando nós
trazemos isso para a nossa vida espiritual, me diz uma coisa, por que é que nós não fazemos igual? Estou lendo um capítulo por dia, JM. Eu abro todo dia o meu pão diário que eu comprei na lojinha. Eu leio lá, ele me dá um ensinamento, glória a Deus, é algo complementar, mas nada substitui a Bíblia Sagrada, amém? Mas tem um versículo bíblico no final, não pode? É um complemento, te abençoa, os estudos do pão diário me abençoam, inclusive eu já fiz mensagens através de estudo do pão diário, por tanto ter falado comigo. Mas o que eu quero dizer, que alguém que busca uma excelência não pode se contentar apenas com um versículo diário. Não pode se contentar apenas em uma conversa, Senhor, muito obrigado pelo alimento, que não me faça mal, em nome de Jesus, amém. Essa não pode ser a tua única oração do dia. Você não pode permanecer nesse nível mediano também na tua vida espiritual com Deus. Por que eu digo isso? Quando nós buscamos a excelência na nossa vida espiritual, como que um círculo virtuoso se inicia. Então, enquanto eu tenho um relacionamento fortalecido com o meu Deus, tudo começa a caminhar da mesma forma. É a minha área profissional, é a minha área pessoal, é o meu relacionamento com meus filhos, é o meu relacionamento interpessoal. Tudo começa a fluir de maneira natural, porque a prioridade, o foco, ele está estabelecido e eu não perco. Pode vir obstáculo no meio do caminho, eu continuo olhando para frente. Eu continuo avançando, porque eu estou buscando uma excelência. Ainda que hoje a tua meta seja um capítulo por dia, maravilha. Mas que na semana que vem você se desafie. Eu vou ler 2, eu vou ler 3. Eu não sei qual que é a tua meta, mas o que eu digo, não é pelo muito ler. Você não vai querer ler o Novo Testamento numa manhã. Mas o que eu quero dizer para você é a tua qualidade em buscar conhecer ao teu Deus, aquele que você adora, que você diz que não há nada melhor do que Ele, não há nada melhor em conhecê-lo. Aquilo que você declara, quando as tuas palavras são lançadas, você está declarando algo que deveria morar no teu coração, que deveria estar presente no teu coração. E estando isso presente no teu coração, logo você precisa fazer com que essas palavras sejam verdadeiras em você, com que essas palavras realmente sejam vida para você. Logo, eu deixo o meu lado mediano, eu deixo a limitação e começo então a buscar a excelência. A cada dia buscar conhecê-lo mais, a cada dia buscar me fortalecer mais. Nós somos um ser trino, como Deus é trino, nós somos corpo, alma e espírito. Por isso devemos cuidar do corpo, devemos cuidar do espírito e devemos cuidar da alma. E o nosso Senhor, Ele é o nosso personal trainer, amém? Ele é o nosso treinador. Por isso, para melhor aproveitar o treinamento com o nosso Senhor, nós devemos conhecê-lo mais. Por isso, nessa noite que a mensagem possa te levar da mediocridade à excelência, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em 1º livro de Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Nós vamos ler um texto que está do versículo 3 ao versículo 15. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele que era o alto maior, 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usastes tu com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência.
E lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar ao teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pedistes isso, e não pedistes para ti muitos dias, nem pedistes para ti riquezas, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti não se levantará. E também até o que não pedistes eu te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus, amado Pai, apresento este momento diante de Ti, Senhor. Momento na qual desejamos que o Senhor cresça ainda mais sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor possa, nessa noite, olhar para os corações que aqui estão, que foram eles preparados, ó Pai, desde o princípio, pelo Teu Santo Espírito, para receber a Tua palavra nessa noite, para receber a Tua semente. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa falar no profundo de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós temos a opção de escolher aquilo que nós queremos, ó Pai. Faça de cada um aqui, Senhor, ter a atitude sincera diante do Senhor, assim como Salomão teve, Pai. Como Salomão nesse momento se apresentou, ó Deus, ciente das suas limitações, mas também ciente do poder do seu Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós entregamos em Tuas mãos esse momento. Cerca esta casa, Pai, cerca, Pai, todo este quarteirão, que nada possa impedir o agir do Teu Santo Espírito. Queremos, ó Pai, que essa palavra possa entrar em nós, fazer morada, e a partir que saiamos aqui nessa noite, possamos aplicá-la nas nossas vidas, ó Pai. É no Teu nome que oramos, Senhor, e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Da mediocridade à excelência. Me faz lembrar a história de uma irmã. Não faz parte dessa igreja, amém? É uma irmã que em determinado momento, ao término do culto, ela sai com seu marido e comenta: meu amado, você percebeu como aquele músico tocou mal hoje? Eu não, meu amor, não percebi não. Ah, mas você deve ter percebido a roupa feia que a missionária estava. Você percebeu? Não percebi não, meu amor.
Mas você deve ter percebido que na hora do culto, o Alexandre Senis estava mexendo no celular. Você deve ter percebido isso. Eu não, amor. Eu não percebi isso, não. Aí a irmã ficou tão revoltada, falou, mas o que você foi fazer na igreja, afinal? Você não prestou atenção em nada? Medíocre, pensamento medíocre. Está cheio de pessoas assim, infelizmente, que perdem o foco. Graças a Deus que aqui não há. Mas lá, junto da igreja que essa irmã está, ela visitou a gente um dia aí, viu? Mas o que acontece? Muitas vezes nós não vamos realmente à casa do Senhor para mantermos o nosso foco voltado em ter uma experiência com Ele. Nós ficamos perdendo tempo com detalhes. Se o ventilador está funcionando direito, se a roupa da irmã está combinando. Detalhes. Mas termina o culto e pergunta, e aí? Pregou sobre o que nessa noite? Estava entre Gênesis e Apocalipse. Pregou que Jesus é bom. Foi. Pregou que Jesus é bom. Ele é bom. Foi isso a pregação. E que ele morreu na cruz para nos salvar. Acho que foi isso que pregou. Foco. Mediocridade é aquilo que está ligado a nível mediano, associado a limitações, associado a coisas pequenas. 1 Coríntios 1, versículo 30 e 31 diz, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Aquele que é digno da glória, aquele que tem toda a sabedoria. Saiba você que, como falamos no último culto, a tua oração ela pode muito. E o melhor de tudo é saber que a oração de um homem interrompe a Deus. A oração de um homem interrompe a Deus e ele pode parar tudo o que ele está fazendo para te escutar. Tudo o que ele está fazendo, ele para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu pedido junto a ele. Mas como lemos, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A excelência de Deus. Amém? Por isso aquele que deseja se gloriar, busque a excelência. Nós, como vemos em Gênesis 1:26, fomos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Logo, se fomos feitos assim, nós fomos feitos para a excelência. Se Ele é a excelência, se Ele é aquele que é digno, que possui sabedoria, foi feito justiça, santificação e redenção. Se eu fui feito à sua imagem, conforme a sua semelhança, eu fui feito para a sabedoria, eu fui feito para a justiça, eu fui feito para a santificação, eu fui feito para a redenção. Só que eu posso te dizer algo, a mediocridade passou no meio do jardim. E não foi Deus que colocou mediocridade lá, porque Ele é excelente. Mas quando o homem deixou de cumprir com excelência aquilo que Deus havia incumbido para a sua vida, logo ele se posicionou como um zelador, como um responsável pelo jardim mediano. Logo ele se tornou alguém medíocre nos seus afazeres. Logo o pecado entrou, e então a excelência no homem deixou de estar ali presente, porque o homem permitiu que o pecado entrasse. Logo a natureza pecaminosa nasce com o ser humano. Mas
Jesus, este veio para corrigir aquele que é a excelência, aquele que foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele se fez sacrifício por cada um de nós. Então, se você não lembrar da mensagem e sair, você pode falar isso. Pregou sobre isso nessa noite. Mas você que quer sair dessa condição e quer buscar uma excelência, vai guardar tudo que o Senhor falar contigo nessa noite, amém? Porque é muito bom saber que Deus, Ele pode ouvir a um menino que chora numa tribo muito distante, assim como Ele pode ouvir uma mãe que chora de joelhos no meio de uma poça de lágrimas no seu quarto. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele fala japonês, Ele fala italiano. Deus, Ele fala inglês, Ele fala espanhol. Ele fala o idioma que você quiser. Ele conhece a todos. CPF, RG, tudo. Ele pode todas as coisas. Ele pode ouvir a todos ao mesmo tempo. Disso está a sua onisciência, a sua onipresença. E nesse texto que nós lemos, nós podemos dar uma viajada nele, e nós podemos imaginar Deus como companheiro de viagem de Salomão. Nós podemos imaginar Deus tomando um avião com Salomão, e Deus buscando puxar papo com Salomão. Então você que não gosta às vezes de, quando você está viajando, quer ficar tranquilo, finge que está dormindo, e alguém vai puxar de repente, é Deus usando alguém para falar contigo. E aí Deus diz: eu subi nesse voo para falar contigo, Salomão. Se nós então partirmos desse início, será possível que Deus está sentado ao teu lado nesta viagem chamada vida, tratando de provocar uma conversa com você? Será possível isso? Deus buscando falar: e aí, meu filho, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Jota, pede o que quiseres. Você já ia pedir o estúdio pronto? Não. Pensa bem, presta atenção nessa mensagem para ver o que Deus vai falar. Nessa viagem, Salomão está aprendendo a falar com Deus. Vocês perceberam aqui no texto que nós lemos em 1 Reis, que ele se humilhou e disse: o Senhor foi bom com meu pai. O Senhor foi muito bom com o rei Davi, meu pai. O abençoou, e ainda você teve muita misericórdia para com ele. Aquele que é conhecido o homem segundo o seu coração. E ele continua dizendo: mas Senhor, eu estou recebendo um reino que eu não pedi. Eu estou recebendo um reino na qual não estava no meu desejo que acontecesse. Eu não pedi cargo nenhum. Eu não busquei a cargo nenhum, e ainda assim o Senhor me deu. O Senhor está me dando um título que eu não ganhei. O Senhor me dá um diálogo que eu não posso explicar. Como que eu faço, Senhor? Salomão reconhece as suas limitações. Salomão então percebe aqui que ele, sem Deus, ele nada pode fazer. Mas ainda assim, mesmo sabendo das suas limitações, Deus, por sua misericórdia, confia autoridade sobre a vida dele. E ele diz ali: eu sou menino. Não foi isso que nós lemos nessa noite? Eu sou menino, mimado pelo papai, protegido no palácio. Eu sou fruto de adultério da minha mãe Batseba com o meu pai Davi. E apesar de tudo, o Senhor me abençoa. E apesar de eu ser fruto desse erro do meu pai, desse pecado do meu pai, o Senhor ainda assim me abençoa. E eu nem, pelo menos, mereço o trabalho que eu exerço.
nem pelo menos eu mereço, eu não tenho habilidade para operar nesse nível que eu estou colocado. E da mesma forma, você me pede para que eu o faça. Sem ter nenhuma habilitação, eu não sei entrar, eu não sei sair. Ainda assim o Senhor confia em mim. Como pode uma coisa dessa? Eu não matei gigantes como meu pai. Eu não tenho um coração quebrantado como o do meu pai. Talvez eu não escrevi tão bonito como o meu pai, salmodiando. E o Senhor, Ele dirige toda a informação acerca de mim, ainda por cima me escolhe. Salomão ali entrando em parafuso, sabendo quem ele era, mas não conseguindo compreender a forma de Deus agir, como Deus confiava em um ser tão limitado como aquele. Ele se despiu diante do Senhor, ele ficou nu, ele mostrou as suas fraquezas. Ele se apresentou diante de Deus com o seu eu real, não havia fantasias, era ele que estava diante de Deus. Toda a vulnerabilidade estava diante dele. Deus estava ali vendo como Salomão era vulnerável. Eu não sou capaz de explicar nem sequer o que eu sinto. E ainda assim o Senhor confia em mim, Deus. Salomão, ele já tinha muitas riquezas. Salomão, ele já tinha muitas coisas. E quando ele recebe o pedido que todo ser humano na terra gostaria de ouvir: o que você quer, Salomão? Ele não chega colocando ali as suas vontades. Eu não quero riqueza, mas uma coisa eu quero ter a sua mente. Eu quero entender como o Senhor pensa. Eu quero saber como o Senhor lida com o ser humano. Eu quero agir como o Senhor faz. Me mostra, Senhor, como é que se faz. Me mostra que eu preciso disso para a minha vida, para me tornar alguém melhor. Eu não quero mover uma montanha, eu quero ser movido pelo Senhor. É isso que eu desejo para a minha vida. Não me dê uma sabedoria natural, me dê uma sabedoria que não seja convencional. Me dê a tua sabedoria, Senhor. É isso que eu quero para a minha vida, a tua sabedoria. Por isso peça pela sabedoria de Deus. A Bíblia diz que Ele dá sem limites. Ele dá sem limites quando seus filhos pedem por sua sabedoria. Quando te digam que sabe o que você é, quanto entendimento você tem, de maneira alguma lhe diga que são os estudos que você possui, ou os títulos que você possui, mas deixe claro que isso não aconteceria se não fosse o Senhor na sua vida. Isso não aconteceria se o Senhor não estivesse presente na sua vida. 2 Coríntios 4, versículo 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha só, Paulo trazendo aqui ensinamento. Você é um vaso de barro, apenas para receber aquilo que não vem de você, mas da parte de Deus. Aquele que pode dirigir a Israel, aquele que pode dirigir a Ribeirão Preto, aquele que pode dirigir ao Brasil, aquele que pode dirigir aos seus generais, é a Ele que devemos dar toda a glória. Jeremias 10, versículo 10 diz: mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Amém. Tudo isso para entrarmos naquilo que Deus entregou a Salomão. As leis que Deus apresentou para Salomão, que nessa noite nós precisamos apropriar nas nossas vidas. Então por isso eu queria começar pela primeira lei que Deus apresenta para Salomão.
A primeira lei que ele apresenta a Salomão é a lei da diferença. Repita comigo, lei da diferença. Você vai entender o que é que Deus quis mostrar para Salomão. Lei da diferença, ou seja, Salomão, seja diferente. Por isso, Salomão já começa, através da sua experiência aqui, da palavra, para as nossas vidas, começa a trazer ensinamentos aqui para nós. Por isso, estude você, olhe para você mesmo e veja, o que é que existe em você que faz diferença? O que é que te faz diferente dos demais? O que é que te faz não ser apenas mais um aonde você está? A tua diferença determina a sua recompensa. Ainda a tua diferença determina as perguntas que você vai apresentar a Deus. A tua diferença, por isso estude ela. Saiba acerca da diferença que você exerce. Essa diferença determina o que é que você vai perguntar a Deus. Senhor, o que é que eu amo? Senhor, o que é que eu gosto? O que eu gosto de fazer, Senhor? O que é aquilo que eu não desejo saber, Senhor? Me mostra. Me mostra, Senhor. Qual é o ambiente em que eu me sufoco? Qual é o ambiente ainda que eu me sinto bem? Me mostra, Senhor. Eu preciso saber. Eu preciso entender. Aonde é que eu definitivamente me encaixo nesta sociedade? Aonde que eu me encaixo nesta igreja? Aonde que eu me encaixo na empresa que eu faço parte? Aonde que eu me encaixo na minha família? Me explica, Senhor, que eu preciso saber. Saiba que existem pessoas que não necessitam da sua diferença. E Deus então ele te pergunta, por que é que você persegue um relacionamento? Por que é que você persegue pessoas que não valorizam a diferença que existe na sua vida? Por que é que você perde tempo com pessoas, com relacionamentos que não valorizam aquilo que é diferente e que deve ser valorizado na sua vida? Por que é que isso acontece? Se você não conhece a sua diferença, saiba que você vai ser ultrapassado no ambiente que você fizer parte. Se você não souber o que é que te difere dos outros, você vai ser ultrapassado pelo ambiente que você está inserido. As relações, elas se edificam na conveniência e não na necessidade. Por isso o ser diferente se faz útil. Por isso o ser diferente é tão importante. Não seja mais um. Não seja como mais um. Ah, mas todo mundo faz isso. Seja diferente. Você não é todo mundo. Você é diferente. Deus te fez diferente. Se você olhar para sua mão, você vai ver uma impressão digital que não vai ser igual com a impressão digital do teu irmão. A sua diferença determina quem será parte do seu futuro. A sua diferença é a única influência que você tem sobre o seu futuro. Aquilo que você fizer diferente vai ditar o seu futuro. Você precisa compreender isso. Você precisa entender isso nessa noite. A sua diferença nada mais é do que o seu professor, na qual o seu futuro obedecerá. O seu futuro vai obedecer à diferença que você tem no dia de hoje. Por isso você precisa entender isso nessa noite. A sua diferença vai te tirar do seu problema. Jesus foi a diferença no barco, junto com os discípulos. Davi fez a diferença junto ao seu povo com Golias. Seja a diferença.
seja diferente. Amém? Segunda lei que nós vemos aqui nesse texto, a lei do acesso. Repitam comigo, lei do acesso. Por que nós vemos Deus ensinando a Salomão acerca do acesso? O porquê que o acesso faz diferença na vida de um homem, na vida de uma mulher? Você nunca chegará ao seu destino se você não tiver um acesso. Você nunca chegará onde você deseja ir se não tiver um acesso. Imagine a José do Egito, imaginem a ele, se ele não tivesse sido visto por Faraó. Se ele não tivesse sido visto por Faraó, ele não teria tido acesso àquilo que Deus queria para a vida dele. Tornou-se governador ali. Imagine você se Ruth não tivesse sido vista por Boaz. Imagine você se Pedro não tivesse sido visto por Jesus. Talvez você não estaria hoje aqui, amém? A lei do acesso. A lei do acesso. Se Pedro não tivesse sido visto por Jesus, talvez a igreja primitiva não teria passado pelo que passou. São hipóteses, mas certamente Pedro não teria sido quem ele é. Por isso, entenda que quem te vê é quem te promove. Entenda que foi Golias que promoveu a Davi. Jesus promoveu a Pedro, aos seus discípulos. Jesus te promove toda vez que Ele te vê. O teu futuro está atrás de uma porta. E essa porta é uma pessoa. Jesus pode ser a porta na qual você vai entrar. Por que eu digo pode ser? A Bíblia diz que Ele é a porta, e Ele é a porta, não estou entrando nesse mérito, mas Ele usa pessoas para te promover. Entenda, você não precisa agradar a todos. Você não precisa ser aquele chato no seu ambiente profissional. Você não precisa ser aquele que está atrás do chefe a todo tempo. Você não necessita agradar a todos, apenas a uma pessoa. O cego Bartimeu, alguém conhece essa passagem? O cego Bartimeu, ele não conseguiu nada até que ele buscou um acesso. Até que ele buscou entrar, e Deus responde à busca de acessos, a busca por acessos. Só que o que acontece? Nós temos perdido muitos acessos por escutar uma terceira voz. Por não escutar a voz que nós devemos escutar, nós temos perdido acessos. Eu sou campeão em estar dirigindo em estradas e me distrair, ouvindo rádio tocando, e a minha esposa me pergunta algo, eu perco o acesso para entrar. Sou campeão, tomo cada bronca. Pergunta para o pipoqueiro lá, onde que é o retorno? Pergunta para não sei quem. Mas é homem, né? Homem não. Eu vou achar esse retorno sozinho. Acessos. Quando ouvimos uma terceira voz, nós perdemos os acessos. Por isso, crie uma memória que te faça inesquecível. Uma memória que seja inesquecível para você. Lembre-se que porque uma memória foi criada, o rei citou a rainha Esther, aquela que se tornaria rainha, citou Esther pela segunda vez. Lei do acesso. Terceira lei. Lei da apresentação. Repita comigo, lei da apresentação. A embalagem de um produto cria o valor a ele, não é isso? Se você fizer uma embalagem ali com papel de pão para suas roupas, certamente não vai vender jamais.
Agora imagine você se todas as embalagens de todos os produtos nessa terra fossem brancos. Certamente não venderia nada. Por isso a apresentação se faz importante, de extrema importância. Mateus no capítulo 6, versículo 28 diz: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, olha a comparação que ele faz. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Porque é Deus quem provê, é Deus quem nos veste. É Deus quem guarda aos seus filhos. Ainda que os religiosos digam, Deus olha o coração, o homem olha para o que está diante dos seus olhos. Logo, se você for negociar com um homem, você deve saber que o homem olha para aquilo que está diante dos seus olhos. Não é assim? Quem aqui já realizou uma entrevista de trabalho? Não participou por uma, mas realizou uma entrevista. Quem trabalha com RH, quem é dono de empresa, sabe que a apresentação é de extrema importância. A apresentação, ela é tudo. Se em uma entrevista de emprego você não vender o produto que é você mesmo, o profissional, se você não se vender em uma entrevista, o empregador tem a certeza de uma coisa, ele vai falar, ele não vai vender o meu produto, ele não vai vender a ideia da minha empresa. Se ele não vende a si mesmo, você acha que ele vai vender a minha empresa, o meu negócio? Na primeira oportunidade ele pula fora. Como José do Egito se apresentou ao faraó? A Bíblia diz que ele se barbeou, que ele colocou vestes elegantes para se apresentar diante de Faraó. Isso tudo é para que você compreenda que Deus está interessado na sua apresentação. Deus está interessado na forma como você se apresenta a Ele e às pessoas. Malaquias, no capítulo 1, no versículo 8, diz: porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus se importa com a sua apresentação. E como é que nós temos nos apresentado diante de Deus? Como maltrapilhos na fé? As nossas vestes têm mais parecido como as vestes de um maltrapilho? As vestes de um mendigo? Ou você tem procurado se apresentar com as vestes sacerdotais, com as vestes reais que o Senhor tem para ti? Ele não pode ser a nossa última prioridade. Ele não pode ser a última parte. Ele tem que ser o primeiro. Amém? Quarta lei é a lei do favor. Repita comigo, lei do favor. Conforme as leis foram indo, o volume foi diminuindo, hein? Ou eu vou entender isso como Deus falando ao teu coração, amém? Entenda você que o favor é quando Deus atribui alguém à tua vida para resolver um problema que você não consegue resolver. É a lei do favor de Deus. Deus foi favor na vida de Salomão quando ele queria compreender como que eu consigo lidar com todas as coisas. Ele foi favor
sobre a vida de Salomão. Imagine só, você que conhece a história de José do Egito, diz que um único dia de favor de Deus, do favor de Deus, vale mais do que toda a sua vida de trabalho. José do Egito era alguém que poderia dizer, é alguém que afirmava isso. Não, Deus, Ele é comigo. Sabe o que é bom saber nisso, acerca da lei do favor? A lei do favor de Deus te levará a lugares onde os teus estudos, os teus conhecimentos, a tua experiência de vida não te levará. O favor de Deus é que pode te conduzir a esses lugares. O favor de Deus é que pode te acompanhar a esses lugares. Não são os seus estudos, não são os seus diplomas, não são a tua experiência de vida. É o próprio Deus, é o favor do próprio Deus. Amém? Aleluia! Sabe o que é o favor de Deus? É alguém que tem abundância daquilo que falta sobre a tua vida. Deus vai e transfere. Deus vai e transfere para aquele que tem abundância do que te falta, transfere para você. Isso é favor de Deus. Amém? Não digo acerca apenas de recursos financeiros. Deus, Ele transfere aquilo que falta para você. Seja caráter, através de uma vida que Ele coloca, o favor de Deus coloca diante de você. Às vezes é o teu pastor que conversa contigo e você tem vontade de jogar pedras em mim. Não se assuste, você não foi a primeira pessoa. Não foi a primeira pessoa que em pensamento me ameaçou de morte. Você nunca me ameaçou, João, tenho certeza disso. Certeza. Nem queira saber, Vanessa. Você falou isso do João? Foi a sogra de novo, né? Abençoa, Senhor, essa sogra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quinta lei. A lei da troca. Repita comigo, lei da troca. Por que a lei da troca? Tudo na vida é uma troca. Você vai compreender isso, você vai concordar comigo. Tudo na vida é uma troca. Horas de trabalho por um salário, não é isso? Um salário por contas pagas, um salário pela alimentação que eu vou ter. Tudo é uma troca. Trabalho por dinheiro, dinheiro por comida, tudo é uma troca. Jesus, Ele trocou o céu e herdou a terra. Ele fez essa troca para poder trazer a humanidade novamente para si, para levá-los ao céu. Então aperte o teu cinto e receba da parte do Senhor: o teu futuro vai custar o teu presente. Posso ouvir um amém? O teu futuro vai custar o teu presente. O teu futuro está determinado pelo que você está disposto a deixar hoje, a renunciar hoje. E isso vai determinar o futuro que você terá. Esther, no capítulo 2, versículo 7, depois leia na sua casa. Ela cumpriu por um ritual para se preparar ali para o rei, um ritual de purificação. Ela passou 6 meses se preparando com óleo de mirra e outros 6 meses com especiarias. Tudo isso para se apresentar diante do rei. Tudo isso para se apresentar diante do rei. Entendo que pessoas ganhadoras, pessoas de sucesso, muitas vezes elas precisam realizar coisas que odeiam para conseguir coisas que amam. Muitas vezes precisa abandonar algo que gosta para conseguir algo que gosta. Por isso, essas 5 leis nos faz refletir que a mediocridade é um padrão baixo para que você seja qualificado por ela. A mediocridade é tudo o que o nosso Deus não deseja que qualifica a sua vida.
Porque Ele é excelente, Ele tem padrão de excelência. Ele deseja que os seus filhos sejam excelentes. Justamente por causa disso, o ser mediano não faz parte de Deus, não faz parte do reino de Deus. Entenda você que quando você está buscando a excelência, nunca você a encontrará através do caminho curto, você nunca encontrará a excelência através do atalho, você vai ter que passar pelo caminho inteiro, você vai ter que passar pelo processo inteiro. E isso vai muitas vezes fazer com que você encontre com um eu que você não deseja encontrar. Muitas vezes você vai se encontrar com alguém que você não deseja olhar frente a frente, não deseja encarar frente a frente, porque esse alguém que é você mesmo, se olhando no espelho da tua vida, será alguém que você não vai ficar satisfeito, por causa das suas fragilidades. Mas é aí que eu te levo ao começo dessa palavra. É aí que você volta ao começo da palavra, como Salomão. Você se apresenta: eu sou menino, eu sou pequeno. Com o meu pai o Senhor agiu de muita benevolência, com o meu pai você agiu com muita misericórdia. Mas eu não, eu sou pequeno, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Favor de Deus na minha vida, eu não sei o porquê que eu estou no lugar onde eu estou, mas ainda assim Deus me colocou. Por isso eu preciso estar atento. Por isso eu preciso estar atento aos acessos que aparecem na minha vida. Eu preciso estar atento às oportunidades que aparecem, às portas que aparecem diante de mim, às pessoas que irão me promover. Saiba você que, de repente, a pessoa que está ao seu lado é alguém que vai poder te promover. Por isso, apresente-se de maneira aceitável, como quem se apresenta ao Senhor. Amém? Você vai a uma entrevista de emprego, vá como se fosse o próprio Senhor Jesus a te entrevistar. Quando você for responder às perguntas de um entrevistador, responda como o Senhor Jesus gostaria de ouvir quando Ele te perguntar alguma coisa. Chega de mediocridade. Chega de nota 5. Chega. 5 a prova, então maravilha. Passa com 5 que eu já passei de ano. Quando o relacionamento é com Deus, Ele não pode te qualificar, Ele não vai te qualificar, Ele não quer te nivelar com a mediocridade. Por isso, é tempo de buscar a excelência de uma forma certa. Senão, a tua excelência hoje pode ser a mediocridade de amanhã. Por isso, fuja da mediocridade. Salmos capítulo 150, versículo 2, diz: louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Porque Ele é grande, nós temos que nos apresentar a Ele com atos poderosos. Nós precisamos louvá-lo por causa de atos poderosos. Nós devemos louvá-lo por causa da sua excelência. Nós devemos louvá-lo por causa da sua grandeza. Você nunca está só. Guarde isso, você nunca está só. Isaías, o profeta, ele declara no capítulo 60, versículo 15: em lugar de seres deixada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. Aqui o profeta Isaías, ele está trazendo uma proposta para o futuro. Ele está mostrando o que será o teu futuro. Você não será mais abandonado. Estava dizendo ali sobre a Nova Jerusalém, mas essa palavra ela se aplica para mim e para você. Você não será mais abandonado. Você não mais será abandonado. Deixe você a mediocridade. Se precisa abandonar algo, abandone a mediocridade.
você não será mais odiado, porque a excelência estando na tua vida, você vai atrair pessoas ao invés de afastá-las. A excelência será um ímã para que pessoas busquem ser como você é. Capítulo 60 de Isaías declara sobre uma glória futura de Jerusalém, que ainda não havia se cumprido no Novo Testamento. E nesse versículo que nós lemos, no versículo 15, fala justamente de uma maneira explícita acerca do desprezo e da rejeição que o povo de Judá sofreu. Aonde o trabalho era difícil, mas como um profeta de Deus, ele vem para trazer uma alternativa. Ele vem para conduzir o povo ao arrependimento, para voltar-se ao centro da vontade de Deus. Ele vem aqui para dizer que toda a dificuldade que o povo estava enfrentando deveria ser removida ou corrigida. Ou ainda melhor, a situação deveria ser totalmente transformada. Então entendo que isso tem a ver com a tua vida. A mediocridade que tenta bater na tua porta, que tenta a todo dia querer como Adão lá no Éden, realizando o serviço de qualquer maneira, abraçou com os dois braços a mediocridade. Nessa noite o Senhor diz para você que deve ser isso removido, deve ser corrigido da tua vida, mas o melhor, você deve ser transformado. Se tivesse gente buscando isso, teria glorificado a Deus nesse momento, amém? Saia dessa mediocridade. Que esse tempo venha sobre nós. O povo ali que o profeta Isaías estava falando, estava declarando que a humilhação não daria lugar a uma mediocridade insignificante, mas pelo contrário, daria lugar a uma glória inimaginável. A glória que Deus tinha separado para essa terra, era que estava determinada a ela. Por isso compreenda que Deus ele não vai demorar, Ele vai agir no seu tempo certo, para aqueles que desejarem a sua excelência. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Nessa noite o Senhor faz um convite. Nessa noite o Senhor convida a sua igreja a alcançar níveis diferenciados. Nessa noite o Senhor quer conduzir a sua igreja para níveis não antes imaginados. E o que isso quer dizer para nós? Nós seremos uma igreja triunfante em cada lugar que nós formos. Nós não seremos mais uma igreja mediana. Nós não seremos mais uma igreja que tem pessoas que agem de maneira mediana. Por isso, antes de continuar nesse momento onde o Senhor deseja fazer um convite, o Senhor direciona um outro convite para aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. O Senhor está dizendo para você: você veio no dia certo. Você escolheu o dia certo, o local certo, na hora certa. Porque nessa noite o Senhor convida vocês que estão nessa condição, que ainda não convidaram a Jesus para conduzir os seus passos, para transformar a sua forma de agir. Vocês que estão nessa condição, que desejam essa mudança, que desejam sair do nível médio para alcançar a excelência, o primeiro passo é convidar Jesus para entrar na tua vida. Você que deseja fazer isso, eu convido você a repetir uma
simples oração, uma breve oração que eu farei. Por isso, a primeira forma de você manifestar a sua vontade de convidar Jesus para entrar na tua vida é levantando a sua mão aí no seu lugar. Para que essa oração possa ser feita, levante a sua mão e declare: eu quero essa oração, eu quero essa mudança. Você que deseja ver o Senhor Jesus mudando os seus passos. Tudo parece estar difícil, tudo parece estar limitado. Para que você consiga clamar por uma excelência, Ele precisa ser o seu professor. Ele precisa entrar na sua vida. Por isso, você que deseja fazer essa oração, repita ela comigo. Declare assim: Pai, nesta noite eu reconheço a minha limitação. Nesta noite eu reconheço que eu preciso de transformação. Por isso eu declaro que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz para me trazer liberdade. E ao terceiro dia, Ele venceu a morte. Ao terceiro dia, Ele me mostrou que tudo é possível ao que crê. Inclusive passar por situações de morte. E assim eu declaro que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, muda os meus passos. Transforma minha vida. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento cada vida que nesta noite fez essa oração, ó Pai. Cada um que nessa noite declarou um basta para toda limitação, um basta para todo impedimento. Chega de argumentos, vamos para soluções. Por isso, Senhor, nessa noite, Pai, firma os pés dos teus filhos na rocha, que é o Senhor Jesus. Comece um novo tempo, Pai, para a tua glória, eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele.